Vamos começar falando de Class-Based Views. É um assunto polêmico, eu diria, porque ao mesmo tempo que é muito poderoso, como você já sabe, com grandes poderes vem enormes responsabilidades. Então não é uma coisa óbvia usar Class-Based Views e eu tento tomar muito cuidado de quando eu vou usar. O maior perigo, o maior risco que você tem é começar a achar que as views que a gente está usando até agora não são boas o bastante e você tem que usar tudo com Class-Based Views. Isso não existe, isso não faz o menor sentido. A gente tem que usar a ferramenta que atende o que a gente precisa. E eu sempre começo, sim, a maioria dos casos, utilizando views normais como função, porque eu tenho muito mais controle, é muito mais fácil fazer qualquer alteração. Agora, se eu quiser reaproveitar código das minhas views, se eu quiser reaproveitar as lógicas, aí sim Class-Based Views me ajuda pra caramba. Para a gente explorar e entender o universo do Class-Based Views, eu gosto de recomendar esse site, porque ele mostra todos os detalhes, evidencia os métodos, explica melhor como é que funcionam as Class-Based Views. As Class-Based Views que já vêm com Django funcionam como uma espécie de design patterns que são comuns, que emergem naturalmente em muitos sistemas baseados em Django. Na verdade, eu diria que são padrões que emergem em qualquer sistema web. Quando a gente detecta padrões que se repetem muito, é uma iniciativa interessante buscar uma forma de generalizar isso e entender como utilizar isso sem ter que ficar repetindo o código o tempo inteiro. Então é com essa mentalidade que eu busco analisar quando usar ou não usar uma Class-Based View. Aqui no Base, você vai encontrar as views básicas, onde a mais importante para a gente é View, Template View, Redirect View. Você vê que tem o Context Mixin e o Template Response Mixin. A gente vai entender um pouco a relação desses caras. Vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama. Esse diagrama mostra a relação das views base. Explicar detalhadamente como cada parte funciona foge um pouco do escopo. Pessoalmente, sempre que eu estou usando Class-Based Views, eu sempre uso o site que eu mostrei para você ou, principalmente, o código-fonte. Eu estou sempre olhando o código-fonte para entender a relação entre as partes. Mas a ideia geral é a seguinte. A classe View implementa a estrutura base de uma view, que chama um determinado método de acordo com o método HTTP executado. Get, post, put, delete, options e por aí vai. Com base nisso, a lógica de como processar uma view, né, que é receber o request com os parâmetros do urls.py e retornar o response, ficam aqui. E aí, esse cara dá origem para outras especialidades, começando com a redirect view, que é uma view que redireciona para algum lugar. Então, quando chega a requisição para aquela view, ela vai redirecionar para algum lugar. Em seguida, a gente tem a template view, que é uma view especializada em mostrar templates. Só que o comportamento de utilização de templates não é usado só pela template view. Então, esse comportamento é extraído e generalizado no que a gente chama de mixins. E aqui eu tenho a Template Response Mixin, que reúne todos os comportamentos ligados a processamento de template, como descobrir qual é o nome do template, renderizar o template em si e por aí vai. E tenho a Context Mixin, que centraliza a capacidade de compor um contexto. Então você vê que o Template View, na verdade, combina as funcionalidades desses três caras em uma classe aqui embaixo. Vamos aplicar esse cara no nosso código. Vamos ver se tem algum lugar que faz sentido utilizar um Template View. Eu estou aqui no meu PyCharm com o projeto WTTD aberto, vou aqui em Eventex, Core e vejo aqui o views.py. Aqui a gente tem três views, Home, Speaker Detail e Talk List. Vamos começar transformando a nossa view Home numa Class-Based View. Então vem aqui embaixo e vou criar Class Home View, vai herdar de View, que é a classe padrão base de views do Django. Beleza, tenho que importar esse cara aqui. Ele importa do generic, como você pode ver. From Django Views Generic Import View. Legal, agora eu vou simplesmente implementar o método get. Def get self, asterisco args, kw args. E tem que levar essa galera aqui para o lado. Veja aqui que o request ele não recebe mais no início do get. Isso porque quando eu instancio a view, o Django já associa o request à nossa instância. Então tem que chamar self.request. Salva esse cara. E agora eu tenho que mudar o nosso urls.py. Venho aqui então no urls.py,
onde tem o home, eu vou fazer aqui o import, em vez de home, vai ser homeview. E aqui embaixo eu boto homeview.asView. O asView é muito importante porque a gente não pode simplesmente instanciar a classe e associar ela ao pattern. Porque se eu fizer isso, eu vou ter uma única instância para todas as requisições que chegarem nesse pattern. E isso é um problema, porque a web é concorrente. Então o método especial asView, ele dinamicamente garante a criação de uma instância para cada requisição que chegar nessa rota. Feito isso, salve e roda os testes. Beleza, tudo passando. Continuando aqui no nosso views.py, veja então que interessante que a view, né, a classe view do Django, ela já faz o processo de dispatch. Então ele verifica qual é o método HTTP e já delega para o método correto da classe. Então se vier uma requisição do tipo GET, ele vai delegar para o GET. Se vier POST, delega para o POST. Se vier PUT, delega para o PUT. E por aí vai. E é claro que você pode restringir quais métodos que a view responde e quais que a view não responde. Vamos seguir agora o nosso processo e eu vou desconstruir, eu vou fazer uma caminhada baby steps, passo a passo, generalizando a nossa home view, para depois mostrar para você como a gente vai utilizar os recursos que o Django já traz de views baseadas em classe. Então se eu quisesse reaproveitar minha home view, eu precisaria de alguma maneira fazer uma inversão de dependência nessa questão do template aqui, tá vendo? Eu tenho que ter alguma forma mais geral de referenciar qual template vai ser renderizado. Então eu poderia fazer aqui, vou copiar esse cara aqui em cima, e vou botar um atributo de classe chamado templateName, botar esse valor. Então aqui no meu render, o que eu faço é, na verdade, vou chamar self.templateName. Uma outra coisa que eu posso fazer é generalizar esse acesso aqui do render. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou criar um método aqui embaixo, def render_to_response, que vai receber apenas o context. E esse cara me retorna exatamente a chamada do render. E aqui, em vez de botar esse dicionário, eu boto context. Dessa maneira, eu posso refatorar esse código para ser return self.render_to_response e boto aqui o context, que é o nosso dicionáriozinho. Vou pegar esse cara daqui e extrair aqui para cima. Beleza. Salva esse cara e roda os testes. Continuando o nosso processo, a gente precisa de alguma maneira encapsular essa criação do contexto passando o query set do speaker object all para dentro do nosso dicionário. Então, deixa eu copiar esses caras aqui só para facilitar. E vamos criar aqui embaixo def get context data. E boto aqui um asterisco kwargs para eu poder passar qualquer coisa que eu quiser. Então aqui eu vou fazer, deixa eu colar os caras e tirar o que não me interessa aqui, porque eu só quero o dicionário e o nosso query set. Então aqui eu faço context é igual ao nosso dicionário. Aqui eu tenho que fazer context.update e botar aqui o kwargs. E no final eu retorno aqui o context. Agora aqui em cima eu tenho que chamar esse cara. Então posso botar aqui context é igual a self.getContextData. Beleza, e não vou passar nada para ele. Aqui agora eu boto aqui o context. Salva esse cara e roda os testes. Continuando então, está na hora da gente generalizar. Eu vou generalizar esse cara aqui. Esses speakers aqui eu vou colocar aqui em cima. Em vez de speakers, eu vou colocar object_list. E vou armazenar ele o query set. Então aqui embaixo no nosso getContextData, eu tenho que referenciar esse cara diretamente. Então eu boto aqui self.object_list. E esse cara aqui eu também quero generalizar. Então eu vou extrair isso aqui para self.contextObjectName. E aqui em cima eu posso colocar contextObjectName e boto aqui o nosso speakers. Dessa maneira fica super genérico. Salve e roda os testes. Excelente, tudo passando. Essa estratégia de colocar o método e fazer o método carregar desses atributos de classe permite a gente ter uma abordagem simultaneamente declarativa e imperativa na configuração da nossa view. Se eu quiser apenas declarar que o contextObjectName é isso aqui, eu coloco dessa maneira. Agora, se eu quiser fazer uma lógica para calcular qual é o valor desse cara, basta eu reimplementar o getContextData. Essa estratégia acontece em tudo quanto é Class-Based View do Django. Vamos agora generalizar um passo além. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou na verdade transformar esse cara aqui numa Generic
home view. Vou botar, deixa eu copiar esses caras aqui, e vou botar os valores aqui, padrões, ó. Vou botar none, none e none. Legal. Agora aqui embaixo eu vou declarar a minha class home view, que vai herdar de generic home view. E aqui eu declaro só os atributos de classe com os valores que eu quero. Dessa maneira eu isolei completamente toda a lógica aqui no generic home view e estou só configurando, customizando o generic home view a partir dessa classe home view. Salvo aqui e rodo os testes. Excelente, tudo funcionando. Agora que a gente separou cada responsabilidade, a gente pode começar a utilizar os recursos que o Django já traz para a gente. Então eu vou aplicar um mixin, template response mixin, na nossa generic home view. Então ela vai herdar simultaneamente de view e de template response mixin. Tenho que importar esse cara aqui também. Beleza. O template response mixin é uma classe que acumula as responsabilidades de renderizar um template a partir de um contexto. Então dessa maneira eu posso economizar esse método aqui, porque ele já implementa isso pra gente. Também posso tirar aqui o template name, porque o template response mixin já declara ele. Salva esse cara e roda os testes. Maravilha, continua funcionando. Essa lógica aqui de implementar o get para carregar um contexto e renderizar um template é muito comum quando eu tenho qualquer view que me renderiza alguma coisa. Então o Django já tem um template view que já implementa essa lógica pra gente. E ele coordena exatamente a view com o template response mixin. Então eu vou passar aqui a herdar diretamente de template view. Boto aqui template view. E tenho que carregar esse cara aqui, importar ele, certo? Vem lá do generic. E tenho que otimizar os imports para dar uma limpada nas coisas ali em cima pra gente. Maravilha. Agora eu já posso detonar esse get aqui, porque ele vai usar o padrão implementado pelo template view. Salvo e rodo os testes. Maravilha. Vamos simplificar um pouco mais, resolvendo essa lógica aqui de carregar alguma coisa, um query set, e colocar no contexto, né, quando eu quero carregar uma lista de objetos. Então, na verdade, o Django já tem um cara que é o Multiple Object Mixin, que faz exatamente isso. Ele consegue pegar uma coleção de objetos e colocar eles no template. Então posso herdar aqui diretamente de Multiple Object Mixin. E eu estou colocando antes porque o Python, na herança múltipla, ele trabalha, na verdade, em profundidade da esquerda para a direita. Então eu quero que ele pegue primeiro os elementos aqui do Multiple Object Mixin e depois o que ele tiver na hierarquia lá do template view. Então eu vou importar esse cara aqui e agora eu posso detonar toda essa lógica que ele já implementa pra gente. Faço um pass aqui. Legal, roda os testes. Maravilha, tudo passando. Então veja que quando eu tenho uma view genérica, eu consigo criar, herdar uma view a partir dela e praticamente configurar os detalhes. É assim que funciona toda a estrutura do Class Based Generic Views do Django. Essa nossa home view está quase boa. Na verdade, se a gente conseguir fazer um pequeno ajuste no nosso template, tudo vai ficar muito fácil. Então eu vou clicar aqui ó, em template, e eu vou, ao invés de acessar speakers, eu vou colocar aqui speaker underscore list. Só isso, nada mais. Posso fechar esse cara. Com essa mudança, a gente consegue utilizar uma outra view que trabalha com Multiple Object Mixin e com também a parte de renderização de template. É a list view. Então eu vou detonar esse cara aqui e eu vou fazer herdar de list view. Importar esse cara, beleza. Vou otimizar os imports para ele limpar pra gente. E agora eu posso detonar esses dois caras aqui, substituir e botar apenas model é igual a speaker. Dessa forma, por padrão, a list view já vai pegar o query set, que é o objects.all, e vai colocar no speaker, é o nome do modelo, ó, speaker, então é speaker minúsculo underscore list, lá no contexto, renderizando com esse template que a gente definiu aqui. Olha só, salve e roda o teste. Excelente, tudo funcionando e a gente usando recursos direto do Django. Quando tudo que eu estou fazendo é criar uma classe e configurar os atributos de classe, quando eu não implemento nenhum método, eu não preciso, na verdade, criar a classe. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso ir direto.
fazendo home é igual listview.asView, e aqui passar exatamente os argumentos que vão sobrescrever os atributos de classe declarados nos mixins anteriores. E aqui eu boto então template name igual a index.html e coloco também model é igual a speaker. Só isso. Posso detonar esse cara e tenho que mudar lá a nossa urls.py. Venho aqui, urls.py, e em vez de botar o home view, vamos voltar para o que era antes, o nosso home. E aqui em cima também, home. Salva esse cara, roda os testes. Tudo continua funcionando. Essa facilidade é muito interessante, porque ela te dá uma flexibilidade danada. Então você pode criar o as-view e passar a configuração que você quer da sua view genérica, você pode herdar uma classe e implementar as customizações que você quer, e você pode compor com os mixins. Fica tudo a seu critério. A única coisa importante é você, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não usa a configuração do listview aqui no urls.py. Senão o que vai acontecer é que você vai começar a trazer um monte de lógica de view aqui entulhando o urls.py. Então nada de colocar aqui alguma coisa do tipo listview.asView e botar template, não faz isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Coloca sempre as coisas de view lá no seu views.py para deixar o seu urls.py pequeno, enxuto e apenas com as rotas. Legal. Fecha esse cara agora aqui, volta para a nossa view. O nosso talk list também é um bom candidato para a gente utilizar o list view, porque olha só, ele está passando o @morning e o @afternoon, ele está fazendo uma query, né, selecionando múltiplos objetos. Só que a gente precisava melhorar um pouquinho a API dele para fazer as coisas funcionarem. Em vez de eu passar o @morning no objects, ou seja, no manager do nosso talk, o ideal seria que a gente tivesse um query set que tem o @morning e o @afternoon, e aí a gente vai passar o list view com o talk, que vai fazer o select objects all, e lá no nosso template a gente usa só o @morning e o @afternoon. Para isso então, vamos mudar o nosso manager. Venho aqui então em Eventex Core, vou pegar aqui o nosso Managers e o nosso Period Manager que precisa mudar. A gente precisa, na verdade, transformar esse cara num Period Query Set. Vou pegar aqui, ó, Query Set. E vai herdar de Models Query Set. Beleza. Eu preciso ainda declarar o meu Manager. Eu não quero fazer uma mudança grande, eu vou fazer uma mudança cirúrgica. Então eu vou passar aqui embaixo, vou criar uma variável no nosso módulo chamada Period Manager. E o que eu vou fazer é utilizar um método especial do Manager. Vou fazer models.manager e vou usar from query set. E esse cara aqui eu passo então o nosso period query set. Excelente. Então dessa maneira, o resultado desse from query set vai ser exatamente uma classe manager criada com as capacidades do period query set. Show de bola. Vamos rodar os testes para ver se está tudo funcionando ainda. Maravilha. Agora então, a gente tem que fechar esse cara e eu posso ir lá no template do talk list. Venho aqui então no template e vou trocar, em vez de falar for talk em morning talks, eu quero fazer na verdade talklist.@morning, tira esse final aqui, underscore talks, e faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. Boto @afternoon e tiro o finalzinho talks também. Beleza. Com isso, o nosso talk list vai ser exatamente o query set, né, do talk.objects.all, e aqui eu aplico o @morning e depois aplico o @afternoon. Fecha esse cara aqui e agora eu posso sim implementar o nosso talk list. E vou fazer aqui bem simples. Vou fechar o projeto e vou aqui embaixo e vou sobrescrever para ficar fácil, ó. Talk list é igual a listview.asView e eu coloco aqui model igual a talk. Só isso, nada mais. Posso detonar esse cara aqui e agora eu vou rodar os testes e ver se está tudo bem. Ele deu um erro. Que erro foi esse? Vamos subir. Erro do contexto, porque ele está esperando, ó, o afternoon talks no contexto, não é mais isso. Temos que atualizar o nosso teste. Então vem aqui em testes, teste, talk list, e aqui eu vou trocar esses caras aqui. Em vez de ser esses dois, vai ser talk list. Só isso. Salve a roda dos testes. Maravilha, tudo funcionando.
Olha como é que ficou simples o nosso código. O speaker detail vai seguir o mesmo princípio, mas antes vamos dar uma olhada na relação que tem na detail view. Esse é o diagrama que representa a relação do detail view. Então ele tem o view aqui, que faz o dispatch normal, aí tem o single object mixin. E olha só o que ele tem: model, query set, slug field, context object name, slug URL, pk URL. Tem um monte de detalhezinho para conseguir fazer o get de um objeto, single object, e colocar o cara, ó, no context data. E aí, o base detail view implementa o get que cola a view com o single object mixin. Depois disso, eu tenho o detail view que vai herdar de base detail view e vai conectar com single object template response mixin, que é um mixin que estende o template response mixin. Então esse cara aqui vai ser capaz de usar o objeto que a gente colocou no contexto através do single object mixin dentro do template e renderizar esse template com esse cara. Curiosamente, tudo que a gente está fazendo em relação a nome de app, nome do modelo aqui, ó, underscore detail, o nome do modelo aqui que é speaker em minúsculo, todo esse processo aqui que eu estou fazendo desde o início da nossa jornada é utilizando as convenções do Django, que me permitem então utilizar diretamente o detail view da seguinte maneira, ó. Speaker detail é igual a detail view ponto as view model igual speaker. Simples assim. Importo esse cara, detono isso aqui, e agora eu posso otimizar os imports para ele tirar o que não está sendo usado. Excelente. Muito simples, agora vamos rodar os testes. Maravilha, tudo funcionando. Parece mágica, mas na verdade é um monte de pequenos detalhes de convenção do Django que a gente usa para escrever quase nada. A gente tem no nosso código mais um detail view, lá no subscriptions. Então vamos fechar esse cara aqui, abrir o projeto, deixa eu recolher aqui o core, e vamos aqui para os subscriptions. Vamos ver aqui o views. Vou fechar o projeto aqui e vou descer aqui embaixo até chegar ao nosso detail. Esse cara aqui a gente tem que substituir pelo detail view. E de novo, olha as convenções aqui, ó. Tem aqui o modelo subscription, aí tem aqui subscriptions, que é o nome da app, o nome do modelo em minúsculo, underscore detail, de novo aqui no contexto, subscription. Isso permite então que a gente faça muito simplesmente detail é igual detail view ponto as view model é igual a subscription. Beleza, importa esse cara, detono esse cara aqui e vou rodar os testes para ver se está tudo funcionando. Excelente, tudo funcionando. Nosso próximo passo é explorar isso aqui, ó. A gente tem a Create View, que trabalha com a parte toda de formulário, e a Form View também. A Form View, ela trata do fluxo de envio do formulário, de tratamento de erros e tudo mais. O Create View faz isso e ainda por cima persiste o cara no banco. Então olha só que confusão. Eu tenho a View, aí eu vou estender a Process Form View da View, e o Process Form View é o cara que implementa o get e o post do formulário. Quando for post, faz uma coisa que é a parte do processamento do formulário. Quando for get, mostra o formulário vazio. A partir daqui, eu tenho duas separadas, bifurca. Porque eu tenho o Base Form View, que herda de Form Mixin, que tem todo o processo de criação do formulário e principalmente o Form Valid e Form Invalid. E tenho também o Base Create View, que herda de Model Form Mixin, que é um cara que também herda, por sua vez, do Form Mixin e implementa a capacidade de você utilizar ou um Model Form e outras coisas mais, referente a descobrir, por exemplo, quem é o getSuccessURL, qual é o URL de redirecionamento quando o form foi enviado com sucesso. Por sua vez, esse Model Form Mixin estende também do Single Object Mixin, que é o cara que consegue ter consciência de que tem um objeto ali persistido, para você trabalhar no fluxo todo. E também tem a parte do template, né, como é que funciona a parte do template, que é o Single Object Template Response Mixin, que consegue colocar e renderizar um cara a partir do contexto. Então olha só a relação toda desses caras. Para você entender tudo isso no detalhe, não tem jeito, tem que olhar o código-fonte e ver o fluxo. Então agora vamos explorar o que sobrou para a gente, seguindo baby steps até chegar na utilização desse recurso. Agora sobra para a gente esse monte de código aqui da nossa view.
new com o empty form e o create. Bom, a view new, ela está simplesmente fazendo um dispatch, tá vendo? Quando é post, ele chama o create. Se não, chama aqui o empty form, que é no caso do get. A gente pode utilizar então a classe view do Django para economizar esse dispatch. Então eu faço assim, class subscription create herda de view. Beleza, importa esse cara aqui em cima. Agora, esse cara aqui a gente detona, e aqui eu vou implementar def get, recebe args e kwargs. E esse cara aqui vai ser o nosso empty, boto ele aqui dentro. Beleza. Não posso esquecer de colocar aqui self.request, porque agora é classe. E o create eu boto aqui dentro do post. Também recebe args e kwargs. Maravilha, tira esse cara daqui, deixa eu selecionar todo mundo aqui embaixo e botar dentro do post. Excelente. Não posso esquecer também do nosso self-request. Self-request aqui e self-request aqui. Beleza, já ficou um pouco melhor. Aqui embaixo, então, eu vou colocar new é igual a subscription create.asView. Só isso. E agora o nosso rls.py vai funcionar normal. Salva esse cara e roda os testes. Muito bom. Agora a gente tem o início do trabalho. A gente vai navegar baby steps, passo a passo, generalizando esse cara, extraindo as informações hardcoded e duplicadas, para depois utilizar os recursos do Django. A primeira coisa que eu quero fazer é arrancar esse esquema aqui desse template hardcoded. Então vou pegar esse cara aqui, vou extrair e botar self.templateName. Legal. Aqui embaixo também é a mesma coisa. Extrai esse cara, self.templateName. E agora eu boto aqui o atributo de classe, templateName. E boto o nosso código. Beleza, já eliminou a repetição. Salva esse cara e roda o teste. Maravilha. O próximo passo é eliminar essa repetição da chamada do render, criando a nossa abstração render_to_response. Então deixa eu pegar esse cara aqui, dar um copy, e vou botar aqui embaixo, criar um novo método. Vem aqui, def render_to_response, recebe o context. E esse cara retorna exatamente o render com o context. Beleza. Agora eu posso usar esse render_to_response aqui em cima no lugar do render. Então vem aqui, passo self.render_to_response e passo aqui só o contexto certinho. Mesma coisa aqui embaixo. Posso passar aqui, ó, return self.render_to_response e passo aqui o contexto, que é o dicionário com o nosso form bonitinho. Maravilha. Salva esse cara, roda os testes. Excelente. Continua funcionando. O que eu quero fazer agora é extrair esse subscription form daqui, porque eu estou usando ele em dois lugares de forma diferente. Eu estou usando ele aqui embaixo, quando eu estou instanciando com post, e estou usando ele aqui em cima, vazio, no caso do get. Então, para isso, eu vou ver o seguinte, eu vou extrair esse cara, form_class, e boto ele aqui em cima. Maravilha. E eu vou criar um método auxiliar, então. Vou fazer aqui def getForm, e esse cara basicamente vai fazer um seguinte teste. If self.request.method igual a post, return self.formClass, que é uma classe, então eu posso instanciar esse cara passando self.request.post. Se não, ele vai fazer return self.formClass. Beleza. Então esse getForm vai abstrair tudo isso. Então eu posso botar aqui no meu lugar, chamar diretamente o cara, eu boto self.getForm e faço a mesma coisa aqui embaixo, self.getForm, no caso do post. Posso pegar esse getForm aqui e jogar lá para baixo para ficar mais organizadinho. Pego aqui e boto aqui embaixo. Pronto. Excelente. Salve e roda os testes de novo. Legal. Para a gente dar uma encurtadinha no nosso código aqui, vamos utilizar então o template response mixin. Então vou botar aqui template response mixin. Importa esse cara aqui em cima. Beleza. Com o template response mixin, eu posso detonar exatamente o nosso response aqui, ó, render_to_response. Beleza, já reduz um pouquinho o código. Salva esse cara e roda os testes.
Legal, já estamos começando a usar os recursos do Django. Agora eu quero eliminar esse lance de criar o dicionário do contexto assim. Então para isso vamos criar o nosso getContextData. Deixa eu selecionar esse cara aqui e vou recortar ele, o efeito vai ser self.getContextData. É isso que eu desejo que aconteça. E aqui embaixo também, só que eu vou passando o formulário para ele. Então eu vou fazer self.getContextData, mas eu preciso passar aqui, ó, form é igual a form. Não posso esquecer disso. Por quê? Eu quero que esse form que a gente criou aqui, ó, na linha 20, esteja no contexto. Se eu passar sem nada, eu quero que ele crie, bote o form no contexto normalmente. Legal. Então venho aqui embaixo e vou criar esse cara. Def getContextData recebe kwargs. Pronto. E aqui eu vou fazer context é igual a dict kwargs. E aqui eu vou usar um cara especial, context.setDefault, boto form, self.getForm. E finalizo com return context. O setDefault ele faz o seguinte, caso não exista a chave form dentro do contexto, então ele cria ela com esse valor aqui, o resultado do getForm. Então no caso de eu chamar o getContextData lá no get, que o formulário está vazio, então ele não vai ter no contexto e a gente passa aqui o getForm. Bacana. Salva esse cara, roda os testes. Show de bola, funcionando. Agora eu quero reduzir um pouco a responsabilidade do post, porque ele está fazendo um monte de coisa. Então o que eu quero basicamente é que quando for o form inválido, eu quero que ele retorne self.formInvalid. E esse cara recebe o form. E no caso contrário, ele vai fazer return self.formValid. E boto aqui, passo o form para ele. Vou criar aqui o meu método def formInvalid, recebe aqui o form, trago para cá, e aqui eu crio def formValid, também recebe o form. Maravilha! Veja que agora a gente isolou o post, ele só tem a articulação. Os detalhes do que acontece quando inválido e quando válido ficam encapsulados nesses métodos auxiliares aqui. Salva esse cara e roda os testes. Beleza, tudo passando. Analisando aqui o meu subscription create, aqui no form valid, vou descer um pouquinho. Bom, eu quero generalizar isso aqui. Em vez de a gente chamar direto o R aqui, passando o nome da view e tudo mais, vamos delegar isso para o getAbsoluteURL do modelo. Então deixa eu copiar esse cara aqui e vou lá no modelo, aqui no testes, test model subscription, e aqui embaixo eu vou criar o nosso def test getAbsoluteURL. Aqui eu falo, o URL é igual, bota exatamente o que a gente precisa. Aqui no caso é self.obj.pk. E aqui eu vou fazer self.assert equal. Coloco aqui o URL self.obj.getAbsoluteURL. Beleza, salva esse cara e roda os testes. Ele não sabe quem é o R, vamos importar lá no nosso teste. Então vem aqui em cima e tem que fazer, ó, from Django.shortcut import resolve URL sr. Salve e roda os testes. Beleza, agora ele reclama que não tem o getAbsoluteURL, vamos implementar. Então agora eu venho aqui no models.py e vou criar o cara aqui embaixo, def getAbsoluteURL. E aqui eu faço return e coloco aqui exatamente self.pk. Beleza, tenho que importar o R também. Vem aqui em cima, from Django.shortcut import resolve URL sr. Salva esse cara e roda o teste. Maravilha! Hora da gente refatorar a nossa view. Fecho o modelo aqui, fecho o teste. Aqui na view eu vou fazer subscription.getAbsoluteURL. Excelente, salve e roda os testes. Muito bom. Agora que a gente simplificou, eu vou extrair esse cara para o nosso método auxiliar, self.getSuccessURL. E qual é o URL de sucesso quando o formulário está válido? E vou fazer aqui def getSuccessURL. E vou retornar aqui
esse cara. Só que agora tem um problema. O subscription não existe aqui dentro do getSuccessURL, só existe aqui. Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é fazer aqui, ó, self.subscription, é form save, aqui tem que ser self ponto também, e aqui também self ponto. E agora o meu success funciona também, self ponto. Beleza, salve e roda os testes. Tudo funcionando, dá para melhorar um pouquinho mais. Vou pegar esse subscription e vou generalizar esse nome. Na verdade pode ser qualquer objeto. Faço aqui então, object. Beleza, refatorou tudo, salva e roda de novo. Maravilha. Tem mais um detalhe. Se você observar, eu estou criando dinamicamente o object dentro do self, dentro da instância da nossa view, aqui no formValid. Fora desse cara, não existe o self.object. Como a gente não implementa o construtor da view, então o que eu vou fazer é aqui em cima, no nosso get e no post, eu vou fazer self.object é igual a none. Mesma coisa aqui no post, self.object é igual a none. Como o get e o post são sempre os métodos iniciais, são métodos chamados diretamente, eu garanto que sempre vai ter o self.object quando eu estiver processando qualquer um dos métodos auxiliares da minha view. Salva esse cara e roda o teste. Excelente. Agora que cada coisa está no seu devido lugar, está tudo bem desacoplado e separado, vamos utilizar mais recursos do Django. Bom, se eu descer um pouquinho aqui, bom, a gente tem aqui o getForm, o getContextData, que são basicamente padrões, não tem nada de mais acontecendo neles. O formValid está específico nosso, porque a gente tem que enviar o e-mail. Beleza. O formInvalid também não faz nada demais, é o comportamento padrão de tudo quanto é formulário, quanto é view que simplesmente renderiza o formulário. Então, subindo aqui, vamos utilizar mais um cara. Vamos utilizar o formMixin. Então eu coloco aqui formMixin e tenho que importar esse cara. O formMixin, se você analisar o conteúdo dele, ele já implementa exatamente o formInvalid padrão e implementa também o getForm e o nosso contextData. Então eu posso tirar esses caras daqui. Beleza. Salva esse cara e dessa maneira a nossa classe ficou bem menor, já usando alguns recursos do Django. Então eu estou usando o template response mixin para renderizar o cara, o formMixin para trabalhar alguns comportamentos padrões do form. Salvo e rodo os testes. Excelente, tudo funcionando. Existe um outro cara especial que estende do formMixin. É o ModelFormMixin. Vou importar esse cara aqui. Beleza, deixa eu otimizar os imports para ele limpar um monte de coisa que não está sendo usado. E agora o ModelFormMixin, além de tudo que o formMixin faz, ele já consegue descobrir qual é o success URL certinho a partir do modelo. Então eu posso detonar esse cara aqui. Salvo e rodo os testes. Continua funcionando. Para a gente dar mais um passo na refatoração, eu posso olhar aqui para o get e para o post. Veja que o get, ele basicamente seta o object e depois ele chama o comportamento padrão de todo o get que você imagina de view que vai trabalhar com formulário, que é simplesmente renderizar o cara com formulário vazio. E o post, ele faz também, seta o object e cria, né, o fluxo do formulário no caso de válido ou não. Então vamos utilizar um recurso do Django que é o ProcessFormView. Então eu venho aqui em cima e faço, em vez de herdar de view, vai ser ProcessFormView. Importa esse cara, otimizo os imports, e agora eu posso simplificar o meu get e post, fazendo o seguinte, ó, eu mantenho o self.object igual a none, mas eu posso pegar aqui e fazer super.get e passo aqui args e kwargs. Muito legal. Mesma coisa aqui embaixo. Eu faço aqui direto um return super.post e passo o args e o kwargs. Beleza, salva esse cara, roda os testes. Excelente, cada vez usando mais recursos do Django. Na hierarquia de Class-Based Generic Views, existe uma view intermediária de mais alto nível que cola a funcionalidade do ModelFormMixin com o ProcessFormView. Esse cara é o BaseCreateView. Então, em vez de herdar desses dois, vamos herdar de BaseCreateView. Importo ele aqui, otimizo os imports, beleza. Esse cara, então, ele faz exatamente a implementação desse get, desse post aqui, ó.
Muito bom, posso deletar esses dois caras. Agora, aqui no meu formValid, eu tenho que chamar o formValid da minha classe base. Então eu faço aqui, response é igual a super.formValid e passo aqui o form. Esse cara vai salvar, vai criar o object e vai retornar o response. Então eu posso detonar esse cara daqui e aqui no final eu retorno simplesmente o response criado anteriormente. Muito bom, cada vez mais simples. Salve e roda os testes. Maravilha! Para juntar o processo de renderizar o template, descobrir automaticamente o nome do template e fazer todo o ciclo de criação, de persistência do formulário, a gente tem então o Create View, que une o Template Response Mixin, na verdade, une algumas outras classes acima dele, com o Base Create View. Então aqui a gente pode usar o Create View. Importa esse cara, beleza, otimiza os imports, e aqui agora eu posso tirar o template name, porque ele descobre automaticamente. Beleza, e preciso informar agora model igual a subscription. Só isso. Muito bom, salve e roda. Excelente, teste passando. Vamos agora dar uma arrumada no uso desse sendMail. Vamos extrair esse cara para um método auxiliar. Então eu vou colocar aqui embaixo, def sendMail. E aqui, de fato, eu vou extrair e botar essa informação toda ali embaixo. Pego aqui, beleza, boto aqui o sendMail, e aqui eu vou fazer self.sendMail. Beleza. Vou tirar também esse método, essa funçãozinha auxiliar, esse helper que a gente criou, e vou extrair esse cara para dentro direto da nossa função. Boto aqui, beleza, e agora tem que fazer os ajustes. Maravilha! Então assim a gente encapsula toda a lógica dentro desse método auxiliar. Salve e roda o teste. Show de bola! A gente poderia parar por aqui, onde a gente está, na verdade, estendendo o Create View e adicionando a capacidade de enviar o e-mail depois que for criado o cara no banco. Mas como é que seria se eu quisesse extrair essa capacidade de enviar e-mail para criar uma view genérica, para que qualquer momento em que eu tiver um formulário que persiste alguma coisa, eu poder enviar um e-mail? Para isso, eu tenho que fazer o mesmo processo de inversão de dependência desses parâmetros aqui que está fixo, tá vendo? Do subject, aqui do to, do template name e do context. Então vamos começar implementando essa questão do to. Eu vou criar aqui em cima o email to e vou botar none. E agora eu vou ter aqui embaixo um método especial para isso, ó, def get email to. E vou fazer o seguinte, bem ingênuo, sem ser realmente com os cuidados que o Django faz, mas só para te dar ideia. Então eu vou fazer if self.email_to, então retorna self.email_to. Beleza. Se não, retorna self.object.email. Então eu já exijo que tenha um campo e-mail no meu modelo. Isso é um requisito da nossa estratégia. Aqui em cima, então, eu vou fazer, em vez de chamar direto self.object.email, vai ser self.getEmail_to. Beleza. Salva, roda os testes. Estamos progredindo. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa agora para o context. Então eu quero fazer aqui embaixo def get email context name. Beleza, e aqui fazer a mesma coisa. If self.email context name, então retorna self.email context name. Se não, retorna self.object.meta.model_name, que vai ser exatamente o subscription em minúsculo. Beleza, então eu posso agora pegar esse cara aqui e extrair isso aqui e botar self.getEmailContextName. E aqui em cima eu posso criar então o nosso email context name é igual a none. Beleza, salva esse cara, roda o teste. Excelente. Posso dar um passo além aqui e extrair isso aqui para um getEmailContextData. Então vou fazer aqui self.getEmailContextData. E esse cara vai ser aqui embaixo, def getEmailContextData. Recebe kwargs
E aqui eu posso fazer context é igual dict kwargs e faço a mesma estratégia, context.setDefault e coloco aqui o nosso valor, boto aqui o getMailContextName, vírgula, o selfObject. Beleza, e retorno o context. Dessa maneira, se alguém quiser colocar mais dados de contexto no e-mail, é só sobrescrever esse cara. Show de bola, salve e roda os testes. Excelente. O próximo passo que eu quero é generalizar o template name. Então o que eu quero fazer é pegar esse cara aqui, extrair, vai ser self.getEmailTemplateName. Beleza. E aí esse cara eu vou implementar aqui embaixo. Def getEmailTemplateName. E aqui vai ser bem tranquilo. Eu faço if self.emailTemplateName. Então ele retorna self.emailTemplateName. E aqui vem a magiquinha quando não for o caso. Eu faço o seguinte, deixa eu descer um pouquinho. Meta é igual a self.object._meta. E aqui eu vou fazer return, vou botar uma string, deixa eu colar aqui exatamente o nome do template. Bom, aqui é o nome da app. Beleza. E aqui, ó, antes do e-mail, é o nome do modelo. Beleza. Então fecha esse cara aqui, ponto format, e posso fazer meta.applabel e posso fazer meta.modelname. Show de bola. Agora, lá em cima, eu posso criar o e-mail template name. Venho aqui e boto o nosso e-mail template name igual a none. Ele vai automaticamente descobrir o nome do template do e-mail. Salve e roda o teste. Totalmente excelente. Muito maneiro. Para finalizar, eu quero generalizar esses dois caras, o subject e o from. Bom, o from é fácil. Então eu posso selecionar aqui e extrair, vai ser self.emailFrom. Só isso. Venho aqui em cima e coloco email from é igual e boto a constante ali nos settings. Sem problema. Mesma coisa para o subject. Email subject é igual e coloco a nossa constante aqui, bonitinha aqui em cima. Beleza. E aqui embaixo eu faço self.emailSubject. Legal. Deixa eu dar um espaçamento aqui. Salva esse cara, roda o teste para ver se está tudo funcionando. Maravilha. Agora vem a mágica da organização. Eu vou extrair toda a funcionalidade de e-mail, toda essa generalização aqui do email to e tudo mais, para um mixin, um email create mixin. Então eu venho aqui em cima e vou criar class email create mixin. É uma classe simples, herda de object, e aqui eu tenho que colocar tudo que for o comportamento de e-mail. Então eu vou pegar esse pedaço todo aqui, deixa eu copiar para cá, beleza? Esse valor aqui eu vou botar o default, botar vazio, sem nada dentro. O from eu mantenho aqui, beleza. Agora eu vou fazer o nosso subscription create herdado do mixin, email create mixin, e vou continuar o processo de extração. Eu posso aqui limpar esses caras aqui que são padrões, não precisa, deixar só o email subject, beleza. E tenho que extrair tudo que for de envio de e-mail lá para o mixin. Então pego aqui esse send e-mail até lá embaixo, pego todo mundo aqui, beleza, extraio, vou subir tudo. Aqui embaixo no email create mixin eu colo todo mundo, beleza. Maravilha. Tem que dar um tab aqui, tudo certinho. Ok, então agora eu fiz o seguinte, eu separei toda a capacidade de enviar e-mail para o e-mail mixin, e aí eu estou usando esse cara aqui no nosso subscription create. Excelente. Salva esse cara e roda os testes, vê se está tudo funcionando. Muito bom. Observa que tem um detalhe a mais. O form_valid, ele já não é só de enviar e-mail, tá vendo? Tem um meio do caminho, então tem todo o processo do create view, tem todo o processo do e-mail create mixin. E aí tem um cara que é o meio do caminho que é meio esquisito, é uma cola entre eles. Quando tem essa situação de uma cola entre eles, geralmente a gente cria um mixin intermediário. Eu vou fazer isso aqui pra gente então. Vou criar o email create view. Então vou transformar esse nosso cara aqui, na verdade,
num email create view, que herda exatamente do email create mixin e do create view. Posso tirar isso aqui, não preciso desse cara, deixo só aqui o form valid. Agora eu vou criar o nosso new aqui embaixo, ó, a partir desse cara. Venho aqui e boto email create view, as view, e coloco os nossos parâmetros. Vamos só ajustar aqui a indentação bonitinho. Digo quem é o modelo, que é o subscription. Digo aqui quem é o form class, que é o nosso subscription form. Coloco aqui também quem é o email subject, que é a confirmação de inscrição. E fecho o cara bacaninha. Salve e roda os testes. Maravilha, tudo funcionando. Para botar a cereja no bolo, eu vou pegar todo esse cara aqui em cima, vou copiar, copio ele aqui. Agora eu posso deletar esses caras aqui, otimizar os imports e vou abrir aqui o nosso subscriptions, venho aqui em cima e vou criar um novo cara, novo Python file, botar aqui o nome de mixins.py. E agora eu colo o cara aqui. Aqui em cima eu posso usar o Optimize Imports para ele limpar o que não está sendo usado. Salvo, fecho aqui e agora eu posso importar o email create view que está lá no nosso mixin. Excelente, tudo otimizado, nossa view está mega simples. Olha como é que ficou o views.py. Salve esse cara e roda os testes. Maravilha! Então agora, se você tiver afim de criar um outro modelo que envie e-mail cheio de detalhes depois que o cara persiste no banco, é só utilizar o email create view e reaproveitar toda a sua lógica. Dá trabalho, mas quando você organiza isso e entende o que realmente é genérico, a economia é muito grande. Então agora é só salvar tudo, commitar e botar no ar. Roda os testes, funcionando, git status, beleza, git add ponto, git status, e agora faço git commit -m, mixins, git status novamente, nada para commitar, git push heroku master --force. Maravilha! Eu sei que pode parecer mágica, mas confie em mim, é só Python.